Oi pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse marca-página aqui de crochê, tá? Ele é um cordão russo e com esses dois tassel na ponta, um em cada uma, com pérolazinhas e mais essa partezinha aqui para ajustar. Por que eu achei interessante fazer essa partezinha aqui de ajuste? Nem todos os livros são do mesmo tamanho, eles diferenciam no seu tamanho, tá? Então aqui eu posso ajustar. Se é um livro um pouco mais curto, eu ajusto ele para o livro. E mesma coisa se é um livro um pouco maior, e assim ele não fica solto e não escapa, tá? Eu achei bem interessante. Nessa aula eu vou ensinar para vocês duas técnicas que eu aprendi há pouco tempo. Uma é como fazer esse cordão russo, tá? Eu não sabia fazer, aprendi faz pouco tempo, então eu vou ensinar para vocês. E a outra é como fazer esse tassel, ou seja, essa franjinha que fica aqui na ponta, tá? É super fácil de fazer e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esses dois. Eu vou começar pelo cordão russo. Para fazer o cordão russo, que é a base principal do nosso marca-página, eu utilizei nesse trabalho aqui o Encanto Slim, tá? Da Círculo, um fio de viscose bem gostoso, bem bacana pra gente trabalhar. Mas aqui para ensinar para vocês, eu vou usar o barbante cru, o fio cru, barroco natural cru número 4. Eu posso usar a mesma espessura de agulha para os dois, tá? Que não tem problema. Eu só vou usar esse daqui para ensinar, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Quando vocês forem fazer ele com encanto, deixem um fiozinho aqui mais ou menos de 10 a 15 centímetros, tá? Pra gente poder costurar, emendar depois essa franjinha, esse tassel no cordão russo, tá certo? Então vamos lá. Eu faço a argolinha inicial aqui e começo com duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Entro com um ponto baixo na primeira correntinha. A partir de agora, a gente vai virar o fio sempre para o nosso lado esquerdo, ó, da direita para a esquerda, ó. Introduzo a agulha por dentro desse um fiozinho aqui, puxo e faço um ponto baixo. Estão vendo? Vira novamente para o lado esquerdo. Introduzo a agulha agora, ó, por dentro dessas duas alcinhas aqui, ó, do ponto baixo anterior. E puxo aqui e faço um ponto baixo. De novo, viro para a esquerda, introduzo a agulha aqui por baixo dessas duas cordinhas, puxo o fio e depois puxo os dois juntos fazendo um ponto baixo. De novo para a esquerda, introduzo aqui e faço um ponto baixo. Ó, esquerda, introduz aqui e faz um ponto baixo. Esquerda de novo, e assim eu sigo até ter um cordão de mais ou menos 75 centímetros de comprimento, tá? Daí vocês vão especificar se vocês querem maior ou querem menor, tá? Mas ele tem que ficar com 75 centímetros, é a minha sugestão, tá? Tá vendo esses fiozinhos aqui, ó? Essa partezinha aqui, ó? Esse aqui é que dá o charme pro cordão russo, tá? Então, vocês vão trabalhar ele até ter um total de 75 centímetros, tá? E para finalizar ele, ó, é bem facinho. Já vou mostrar aqui como que finaliza lá, depois dos 75 centímetros feitos, ó. Fecho, faço mais uma correntinha e pronto, posso arrematar. Assim eu termino ele, tá certo? Terminei aqui já o meu cordão russo, ó, com 75 centímetros. Ó, a parte final dele como que fica. Fecha com uma correntinha e corta, deixando de 10 a 15 centímetros, tá? E esse eu vou reservar e agora eu vou ensinar para vocês como fazer o nosso tassel. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar um pedacinho do fio aqui, mais ou menos uns 30 ou 40 centímetros, e eu começo por ele, tá? Eu vou fazer a base, ó, aqui eu tenho um pronto. Tá vendo essa partezinha aqui de cima, ó? Essa partezinha aqui, eu começo por ela, fazendo o tassel, tá?
essa alcinha que a gente vai usar para prender ele, tá? Essa base aqui, ela serve para esse tipo de trabalho e para tantos outros. Pode-se fazer brincos também, enfim, é só usar a criatividade. Então, vamos lá. Cortei aqui um pedacinho. Então, eu deixo mais ou menos uns 10 ou 15 centímetros aqui para baixo e eu vou dar um nozinho aqui, ó. E aqui eu vou determinar o comprimento da alcinha lá que eu quero deixar, ó. Eu não quero deixar ela muito comprida, ó. Aqui você determina o comprimento, cuidado, ó, puxar bem aqui. Sempre que você for fazer parzinho, buscar fazer os dois iguais, tá? Agora, esse pedaço aqui, eu vou reservar e vou para a próxima etapa do nosso tassel. Eu costumo usar como base as próprias mãos, tá? Quem quiser usar uma base de papelão também pode usar. Eu prefiro usar a mão, é mais prático, mais simples, tá? Aqui, ó, tá vendo? Eu tô segurando o fiozinho aqui embaixo e eu vou abrir os dedos um pouquinho assim. O que vai mudar de medida é o tamanho da mão de uma artesã para outra. No meu caso aqui, minha mão meio gordinha, meio grandinha, eu abro aqui um pouquinho o dedo, ó, estão vendo? E aqui em volta, eu vou dar 15 voltas, ó, já dei uma. 2, 3, 4, 5, 6, vou desenrolar meu fio aqui, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Terminei aqui as 15 voltas, é só cortar o fio. Agora, eu venho aqui, ó, estão vendo? Ficou esse chumaço aqui de fios, tá? Coloco ele aqui. Nessa pontinha maior aqui do meu fiozinho, eu já vou colocar a minha agulha. Que é a agulha para tapeçaria que eu vou usar para fazer o acabamento, tá? Então, eu já coloco aqui. Agora, eu vou pegar esse fiozinho aqui e vou passar por baixo de tudo isso aqui e vou amarrar ele bem no centro, ó. Tenta centralizar ele bem. Puxa aqui, ó. Centraliza ele e amarra, tá? Sempre cuidando para essa parte de baixo aqui, ó, tá vendo? Fica bem no meio dele, ó. Estão vendo? Puxa com força. E dá outro nozinho. Pronto. Essa partezinha aqui, esse nozinho, vai ficar para baixo. Agora eu viro ele, ó. Aqui tá a nossa argolinha que nós fizemos para segurar ele. Aqui tá o nosso fio já com a agulha. Seguro aqui bem firme. Tá? E dou uma volta aqui em volta, ó. Ajusta para ele ficar bem retinho. Vou dar uma volta. E para firmar ele, ó, eu vou pegar a agulha e introduzir aqui por dentro, ó, de cima para baixo. Tá vendo? Aí eu puxo bastante força para ele ficar bem firme, ó. Aqui em cima ele tem que ficar bem redondinho, bem ajeitadinho. Aí eu puxo e venho no sentido contrário ao que eu vim antes, para ele ficar bem firme. E dou mais 4 voltas, ó. 1, 2, seguro bem firme. 3, 4 voltas. Cheguei de novo aqui no meu começo, seguro ele. E agora eu vou introduzir a agulha aqui de baixo pra cima, pra gente deixar ele bem firme. Introduzo aqui e puxo pra cá, tá? Agora, passo a minha agulha com a linha para o outro lado, segurando bem firme, e passo ele aqui para baixo.
Só isso aqui já é o suficiente para deixar ele razoavelmente firme, tá? Mas se vocês quiserem garantir, dá para colocar umas gotinhas de cola aqui em volta, tá? Mas só assim ele já fica bem firme. Agora, para finalizar ele, ó, é só cortar aqui para deixar as franjinhas, ó. Ali eu já cortei o que sobrou desse fio, ó. Só cortando. Confere, ver se tem algum que ainda não foi cortado. E é só cortar. Agora, para deixar ele retinho, ó, faz do jeito como se você fosse aparar o cabelo, ó. Passa ele aqui no meio dos dedos e corta o excesso, deixando ele bem retinho. Faço isso de um lado, aí viro ele de lado, ó, de novo, e corto o que tem de excesso aqui. E pronto, ó, tá feito o nosso tassel, tá? Agora é só emendar ele no nosso cordão russo e finalizar ele. Vamos agora para nossa alcinha reguladora, essa alcinha aqui, ó, que a gente faz para passar o nosso cordão russo por dentro para poder regular o tamanho, ó, do nosso livro. Eu vou ensinar ela também com um fio cru, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Eu começo ela com 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Eu conto 1, 2 e na terceira correntinha aqui voltando, eu começo a preencher com pontos baixos. Eu vou fazer um total de 6 pontos baixos. Ó, já fiz 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora eu faço 1, 2 correntinhas, viro e volto fazendo novamente 6 pontos baixos. Eu vou começar pelo segundo ponto baixo aqui, que o primeiro, essas 2 correntinhas já serviram como um ponto baixo para ele. Então, eu continuo aqui fazendo 1, 2 pontos baixos, 3, 4, 5, e o sexto ponto baixo eu faço aqui dentro das 2 correntinhas que a gente fez lá no comecinho para subir, tá? Meu ponto é bem justinho, então ele fica um pouco apertadinho, tá? Assim, ó, eu vou repetir por 12 vezes. Além dessas 2 que eu já fiz, eu vou fazer mais 10. Eu vou ter um total de 12 carreiras com pontos baixos. Ele vai ficar assim, ó. Estão vendo? Aqui eu já fiz ele com o fio encanto slim, ó. Agora a gente vai fechar ele aqui, tá? Então, com a ajuda da agulha, vou colocar a minha agulha aqui. E agora eu vou fechar ele, ó. Se vocês observarem, ó, estão vendo? Ele vai formando tipo esses eu vou chamar de calombinho, bem vulgarmente, bem chulamente falando. Ele vai formando isso aqui. Então, ele formou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o meu lado direito, tá? Aí eu fecho ele aqui. Vamos virar aqui, vou colocar meu dedo aqui no meio para ser mais fácil. Passo a agulha aqui por baixo, no comecinho, ó, e começo costurando. De novo aqui no primeiro, para ficar bem certinho, ó. Vou ajustando e assim a gente vai costurando. Pegando o ponto baixo da última carreira, que tá aqui, e a alcinha de baixo daquela da correntinha, né, que a gente deixou pra fora. Esse fiozinho aqui, ó, estão vendo? Esse daqui, vou afrouxar aqui um pouquinho, vocês podem ir escondendo ele aqui dentro, tá? Com uma agulha eu puxo ele pra cá, tá? Eu já vou escondendo ele. É só deixar ele assim, ó. Depois a gente ajusta ele e corta. Tá? Vou
costurando aqui até o fim. Aqui. E o último também. No último aqui eu passo 2 vezes também para deixar ele bem firminho. Como a gente vai ter 2 cordinhas para passar ele, então aqui, ó, eu vou ajustar, puxo ele aqui para ele ficar retinho, ó. Aqui agora eu vou fechar assim e eu vou costurar fechando pelo outro lado, que eu vou ficar tipo com 2 tubinhos aqui, um para passar cada parte, cada extremidade do nosso cordão russo. Então eu passo ele aqui para trás, ó, estão vendo aqui? Observando que para cada lado vai ter que ficar 3 dessas partezinhas aqui, no caso, ou 6 pontos baixos para cada lado. Passo aqui. E de novo. Estão vendo? Ó, eu passei para baixo, agora eu volto ele para cima e de novo. Vou fazer isso só aqui. Cuidado para não partir o fio, para não danificar. E agora eu volto passando ele em zigue-zague. Tá? Vou passando ele em zigue-zague de um lado pro outro, ó. E esse fiozinho aqui que sobrou, eu já posso cortar ele. Que é só aquele do comecinho que a gente já escondeu. Vou tirar ele que ele tá atrapalhando. Aí eu volto aqui, de novo. Venho aqui no final. Passo assim e volto de novo, do mesmo jeito, costurando pra ele ficar bem fechadinho. Tá? E aqui eu passo de novo por dentro aqui da linha pra dar um nozinho. E agora eu escondo ele por baixo de uma carreira aqui de pontos baixos. Eu escondo ele pra cá, ó, por baixo dos pontos baixos. Até lá no final. Só puxar e pronto. Cortar o fio que sobrou. Tá feito o nosso ajustador. Agora, pra passar outro fiozinho, pra passar o cordão, ó, eu pego uma agulha, pego aqui e puxo ele, ó. Passei um lado, no outro lado, a mesma coisa, com a ajuda da agulha e puxo ele. Depois é só vocês ajeitarem pra ele ficar todo do mesmo lado, ó, e tá feito. Agora, gente, para finalizar o nosso marca-página, eu vou ensinar para vocês como colocar essa pérolazinha aqui para fazer o acabamento. Tá vendo aquele barbantinho que a gente deixou lá no cordão russo? Com ele, agora a gente vai emendar a pérolazinha. Como que eu faço? Ó, eu já coloquei ele na agulha, eu vou pegar a pérolazinha aqui, coloco por um lado, aqui. Passo a agulha por dentro aqui da alcinha do tassel e volto pra lá. Algumas pérolazinhas, elas têm o buraquinho um pouco mais apertado do que as outras, tá? Aí aqui, ó, olha só como que fica. Eu vou colocar a pérolazinha dentro da alcinha do tassel e vou ajustar com força. E vou puxar o outro fio até ele ficar bem firminho, bem próximo aqui. Agora, eu passo aqui por trás, ó, e dou um nozinho, bem rente, tá? Isso eu vou repetir por umas 2 ou 3 vezes. Eu posso passar a agulha por dentro ali dos fios, ó, entrar aqui e dar um nozinho. De novo no mesmo lugar, dar outro nozinho. Quanto mais nozinhos vocês derem aqui, mais firme ele vai ficar, tá? Tentem fazer de uma forma que ele fique bem uniforme, bem certinho, para ele não ficar torto. Feito isso, eu vou introduzir a minha agulha pra cá e vou esconder o fiozinho que sobrou no meio aqui do cordão russo, ó. Eu vou passando pelo meio aqui dos pontos. Ó, eu posso ir passando aos poucos, ó. E vou passando ele. Quanto mais vocês esconderem aqui, melhor é também.
esconder, deixar ele bem firminho, bem escondido, para ele não abrir e desmanchar. Só puxar aqui, aí é só puxar o cordão, ó, para ajustar e cortar o fio que sobrou. E pronto, tá feito o nosso marca-página com o cordão russo e com o tassel na ponta. Agora, se vocês tiverem dúvida de como usar ele, ó, é super fácil. Eu tenho um livro aqui. Se eu posso marcar a página onde eu vou parar, né? Passo ele aqui dentro do livro e ajusto aqui embaixo, ó. E fica a partezinha sobrando. Ele serve para vários tamanhos diferentes de livro, tá? E essa partezinha de ajustar aqui é justamente para isso. Quanto maior o livro, ó, eu afrouxo, e menor o livro, eu aperto, tá? É só vocês marcarem aqui e pronto. Pode deixar ele solto dentro do livro para vocês usarem, tá? E tá aí, é essa a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Se vocês gostaram, não esquece de compartilhar, dar um joinha ali embaixo, se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima!